Esta conferência será gravada agora. Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão, solicitando a redatora para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata da 21ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 27 dias do mês de julho do ano de 2021, em sessão realizada por videoconferência, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente e conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, reunidos os senhores conselheiros. Conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente e representado pelo procurador Gustavo Henrique Albuquerque Santos. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada. Não houve matéria na hora do expediente e passou-se para a ordem do dia. Relatora conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, em substituição ao senhor conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante. TC 8381/2021, denúncia representação, aprovado o acordo número 749. Continuando com a relatoria da senhora conselheira Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, referente ao seu gabinete, TC 8622/2017, TC 363/2018, entre outros relacionados a denúncias e aposentadorias. Aprovados acórdons números 750 a 781. Relator conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, TC 11882/2018, TC 7008/2018, entre outros relacionados a aplicações de multa e aposentadorias. Aprovados acórdons números 782 a 788. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, TC 16121/2017, TC 13398/2019, entre outros relacionados à denúncia e aposentadorias. Aprovados acórdons números 789 a 799. Não havendo mais processos a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando-os para a próxima no horário regimental. Senhores, eu não entendo que não terei condições de colocar essa ata para deliberação, em virtude de não haver o quórum necessário, primeiro, porque conselheiro Rodrigo, segundo a informação, não esteve presente à sessão, eu também não estive presente, e só conselheiro Alberto, acredito que estava presente, então nós vamos ficar prejudicados para deliberar sobre a aprovação ou não da ata, e então ela fica adiada, a votação, a apreciação desta, para a próxima sessão. Pode ser assim? Acreditamos que essa é a melhor condução. Podemos então passar para a ordem do dia, pela ordem para relatar conselheiro Rodrigo. Na verdade, conselheiro, eu havia falado com Vossa Excelência se, em havendo uma sustentação oral, se o conselheiro Alberto poderia relatar por primeiro. Todo direito, conselheira. Preferência realmente é em razão da participação do advogado. Então, pela ordem, conselheiro Alberto, com a palavra para relatar. Senhora presidente, senhores conselheiros, todos que nos assistem, o advogado Dr. Gustavo Delduque, trago o processo de número 7394 de 2021. Trata-se de uma denúncia, representação, como entendemos aqui nesse tribunal, da GPS Empreendimentos LTDA, empresa representada legalmente pelos senhores Ciro Estênio Porto e de Jaci Soares Pereira Júnior, e seu advogado, Dr. Gustavo Delduque. A unidade administrativa é a Secretaria de Estado de Transporte e Desenvolvimento Urbano, CETRAND, e Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de Alagoas, DER. O responsável é o senhor Henrique Madeira, responsável pela gestão de 2016.
Trata-se de denúncia com pedido cautelar, intentada pela empresa GPS Empreendimentos LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 02339-3008, ao contrário, 91. Neste ato é apresentado legalmente pelo senhor Ciro Estênio Porto e pelo senhor Dejacir Soares Pereira Júnior, através do seu procurador, Dr. Gustavo Martins Del Duque de Macedo, que denuncia em face da Secretaria de Estado de Transporte e Desenvolvimento Urbano, CETRAND, e Departamento de Estado de Rodagem, supostas irregularidades ocorridas no certame licitatório na modalidade de concorrência de número 1 de 2021, TI, T1, CPL, processo administrativo 35.032, 000-327/2020, o qual originou o contrato 28 de 2011. O objeto da concorrência de número 1 de 2021, T1, CPL, o qual originou o contrato 28 de 2011, CPL, consiste na contratação de empresas para execução de obras e serviços de pavimentação e implementação de melhorias na rodovia AL-101 Norte, trecho Barra de Santo Antônio a Barra de Camaragibe, com extensão de 13,95 km. Requer o denunciante cautelarmente a suspensão dos efeitos do despacho do secretário da CETRAND, que autorizou a rescisão do processo 35.032, 222/2018, SEI 48.94.046 e do próprio termo de rescisão unilateral do contrato 28/2011, firmado pelo diretor-presidente e pelo superintendente de operação, implantação, restauração e conservação do DR. Dada a ausência de prévia manifestação da impetrante e a necessidade de apurar, caso mantida a rescisão, a indenização por perdas e danos devida. A suspensão da licitação concorrência de número 1 de 2021, T1, CPL, até que sobrevenha o encerramento do contrato de número 28 de 2011, dada a sobreposição de objetos. São os pedidos cautelares da denunciante. E no mérito, a denunciante ou representante requer a anulação do despacho que determinou a rescisão contratual e do próprio termo rescisório, uma vez anulada a rescisão, que seja condicionada a eventual nova rescisão, à prévia oitiva da impetrante e à apuração da indenização por perdas e danos devidas, e 3. A anulação dos atos da fase externa da licitação, concorrência 1 de 2021, T1, enquanto não tiver havido válido e regular encerramento do contrato de número 28 de 2011, CPL Alagoas. Com o juízo positivo de admissibilidade pela presidência, remeteu-se o feito ao gabinete deste conselheiro substituto. Em seguida, os autos foram ao Ministério Público de Contas, que proferiu parecer PGMPC 12881 de 2021, concluindo por recebimento da presente representação, devendo ser submetido ao Pleno, no caso, à Câmara, pela competência à alteração, para determinação de apuração. 2. Pelo indeferimento das medidas cautelares pleiteadas. E 3. Na instrução, pela oportunização de contraditório, não somente ao DR e à CETRAND, mas também à empresa denunciante. O relatório, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, senhores conselheiros, o conselheiro Rodrigo continua nos ouvindo ou teve algum problema de queda, porque ele falou que estava com dificuldades tecnológicas? Estou acompanhando, doutor Enio. Acompanhando, ok, conselheiro Rodrigo. Doutor Gustavo, sempre é muito importante a participação, né, de advogados nas atuações aqui neste Tribunal de Contas. Não é uma situação que a gente vê recorrentemente. A gente espera que cada vez tenha uma participação mais ativa da OAB, sempre trazendo elementos e as suas convicções e os seus posicionamentos aqui na defesa dos seus clientes. Isso enriquece bastante o debate aqui no tribunal. Conforme está sido em relatório, os autos vieram ao Ministério Público, onde foi exarado o parecer pela Procuradoria-Geral
parecer 1281 de 2021, tendo em vista que a denúncia ocorre também, é trazida em face de secretário de Estado. Em razão disso, a competência para atuar no processo é da nossa colega doutora Estela, procuradora-geral. No seu parecer, a procuradora entendeu estarem presentes os requisitos de admissibilidade da presente representação, quais sejam, por tratar-se de matéria de competência do tribunal, referir-se a administrador responsável sujeito à jurisdição do tribunal, a denúncia, a representação veio acompanhada da qualificação do denunciante, devidamente representado, bem como a situação trazida, no nosso entendimento, realmente apresenta-se indícios de irregularidades que merece a devida apuração por parte do tribunal, inclusive com a oitiva dos jurisdicionados, e após a serem trazidos todos os elementos aos autos, que haja a manifestação pela diretoria técnica competente, a fim de que o tribunal possa fazer o seu pronunciamento final de mérito. Quanto ao pedido de concessão de medida cautelar no sentido de suspender a licitação, ora sendo tocada pelo Poder Público, pelo Poder Executivo Estadual, bem como pela suspensão dos efeitos do despacho do secretário estadual, que procedeu com a rescisão do contrato 28 de 2021, o Ministério Público entendeu não estarem presentes os requisitos para a concessão dessas medidas cautelares, em especial pelo fato de que se trata de um contrato firmado em 2011, e no próprio parecer há uma série de considerações, entendendo no sentido de que o presente contrato já estaria rescindido, que o ato do secretário teria sido um ato meramente declaratório, apesar de haver um posicionamento contrário da Procuradoria-Geral do Estado. Em razão disso, e também pelo fato de que os créditos orçamentários, à época em que foi celebrado o contrato de 2011, eles não foram continuamente repetidos, algumas dessas despesas não estavam previstas, inclusive, no plano plurianual. Nós entendemos que o contrato 028 de 2021 ele já está findo, Em razão disso, e entendendo que serão necessários mais elementos nos autos, inclusive com a juntada da documentação e dos elementos que levaram à convicção por parte da CETRAND, oitiva dos gestores responsáveis, e inclusive a juntada de novos elementos, caso entenda pertinentes por parte do denunciante. Entendemos que não é cabível a concessão da medida cautelar no sentido de suspender a licitação atualmente sendo levada em curso pela administração pública estadual, e que, após a devida instrução do processo, os autos, após a manifestação técnica da diretoria competente desse tribunal, os autos retornem ao Ministério Público para pronunciamento final de mérito. Senhor presidente. Com a palavra o advogado doutor Gustavo Deoduque. Doutor Gustavo, seja muito bem-vindo. Como registrou o doutor Enio, a participação de Vossa Excelência certamente engrandece aqui o debate no nosso tribunal. Vossa Excelência tem 15 minutos para suas colocações. Boa tarde a todos, senhora presidente, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público e a todos que nos ouvem. Eu agradeço a oportunidade de poder falar
Eu já entendi que o processo vai ser instruído, mas eu queria fazer alguns esclarecimentos até para facilitar e insistir nesse pedido de cautelar, desde logo pedindo venha ao Ministério Público, pois eu entendo que o parecer que eu tive acesso, eu já li o conteúdo, enfim, parte de uma premissa que com todas as vênias não é a mais correta. Mas eu gostaria só de fazer uma introdução breve. Este contrato, a GPS, minha cliente, ela participou de uma licitação, uma concorrência, lá em 2011 ainda. Ela sagrou-se vencedora de uma licitação regular e, na época, foi colocado uma dotação orçamentária, que seria executada essa obra. É a obra que vai agora, que inclusive o governo relançou, que a gente está impugnando justamente essa licitação, que o governo recentemente relançou, uma obra que vai ali da Barra de Santo Antônio até a Barra de Camaragibe, que vai melhorar aquele acesso lá para aquela região, que é importante, mas enfim, a gente está aqui para discutir questões técnicas. Vencida a licitação, o contrato foi assinado em julho de 2011. O contrato tinha um prazo de execução de 360 dias, ou seja, já daí o contrato já tinha um período, já que a vigência tem que ser, no mínimo, coincidente com o período de execução, já tinha uma vigência que ultrapassava o exercício financeiro. Portanto, assim, esse é um primeiro argumento que já infirma o parecer do Ministério Público. Portanto, o contrato já nasceu para viger por 2 exercícios financeiros. E ele, obviamente, como só estava em curso o exercício financeiro de 2011, ele só poderia indicar a dotação orçamentária daquele ano. E aí eu acho que esse tribunal já enfrentou isso. Por erro da administração pública, os contratos, como eram firmados lá atrás pela CPL do Estado, eles não vinham com prazo explícito da vigência. Eles vinham com prazo de execução. E diziam, os prazos de execução começariam a partir da ordem de serviço. Portanto, esse aqui é a grande questão, esse é o grande ponto que a gente vem reclamar a esse tribunal. Se esse tribunal chancela essa conduta do Estado, esse tribunal está chancelando simplesmente uma conduta ilegal do Estado. O Estado pode simplesmente, para esses contratos, negar-se a dar a ordem de serviço. Isso vai fazer com que o contrato nunca inicie, o contrato nunca possa ser executado, e simplesmente o Estado vai escolher, se ele não gostou de um licitante, ele simplesmente não dá a ordem de serviço, que foi o que aconteceu. Ele não deu a ordem de serviço para a GPS. Ele tinha dotação orçamentária, mas ele não deu, até porque ele só pode lançar uma licitação se tiver dotação orçamentária, sob pena de cometer um ilícito ainda mais grave. A lei de licitação é clara, ela só pode lançar uma licitação se tiver dotação orçamentária. Portanto, se tinha dotação orçamentária, era para ter executado. O Estado simplesmente não deu. Por quê? Porque ele não gostou da GPS. A GPS ganhou, mas talvez não era que eles queriam que ganhasse. E aí nunca deu. Mas aqui é o ponto, esse é importante, excelências. É o seguinte, não se está em discussão se o contrato estava ou não vigente. Eu até entendo que o Ministério Público entrou nesse aspecto. O que está em discussão aqui é o Estado declarou que o contrato manteve-se vigente. O Estado fez apostilamentos da dotação orçamentária. O Estado, muito tempo depois, provocou a GPS perguntando se ela queria continuar a execução, porque o Estado, então, alguns anos depois, disse que arrumou o financeiro, mediante o convênio com a União, e queria executar a obra. Portanto, o Estado sempre declarou estar vigente. E aqui entra um dos mais importantes princípios da administração pública, o princípio da confiança, o princípio da presunção de validade e legitimidade dos atos. Ou seja, o administrado, a GPS, a licitante vencedora, que estava contratada, sempre foi tratada como contratada do Estado. O Estado se portou dessa forma. Como o doutor Enio colocou, a Procuradoria-Geral agora, recente, em 2019, reiterou que o contrato estava vigente. Portanto, a discussão aqui, excelências, com todas as vendas, não é da vigência do contrato. É que o Estado não pode ter um comportamento contraditório. Esse é o que é o mais essencial. O Estado diz, seu contrato é vigente, eu não lhe dei ordem de serviço porque eu ainda não tenho financeiro. Apareceu o financeiro algum tempo depois. Caberia o Estado prorrogar. Aí a discussão aqui, inclusive, até voltando um pouco, se nunca foi dada a ordem de serviço, esse contrato iniciou ou não iniciou a vigência?
E aí eu tive cuidado, depois de ter acesso ao parecer do Ministério Público, de fazer algumas pesquisas da jurisprudência do TCU. Eu não consigo pesquisar a jurisprudência desse tribunal, mas eu fui lá no TCU, e o TCU tem várias jurisprudências que dizem, se não deu ordem de serviço ou deu ordem de paralisação da execução, isso significa que paralisa também a vigência. O que eu quero dizer aqui, se o Estado nunca deu ordem de serviço, nunca iniciou a vigência. Portanto, a GPS manteve-se sim contratada. E aí, a gente chega naquilo que eu disse. O Estado sempre tratou a GPS como contratada. Não fosse isso, o Estado não ia precisar fazer um procedimento para rescisão. Bastaria ter um ato declaratório, dizer, seu contrato expirou a vigência, tchau e bênção. Mas não, o Estado sabia que estava vigente. Tinha um parecer do Procurador-Geral e, por isso, precisou fazer um ato de rescisão do contrato. E aí, superando essa situação da vigência, o que nos traz a esse tribunal é justamente para coibir esse comportamento do Estado. O Estado fez, eu tenho uma vigência, a gente foi lá, aí ele armou o financeiro e perguntou, você executa essa obra, adequando a sua planilha? A GPS fez, não, eu executo, adequo a minha planilha. Só que essa informação sobre a GPS chegou no Palácio, Excelências. E aí a GPS é malquista, por razões políticas, enfim, não gostam da GPS no Palácio, e aí criou-se um estratagema, dizer, não vamos dar ordem de serviço, vamos mexer aqui no plano de trabalho, e simplesmente, depois da Procuradoria dizer que o contrato está vigente, que pode ser executado, a CETRAN voltou e disse, não, a gente vai mudar aqui o plano de trabalho e vamos rescindir esse contrato, que esse não interessa, vamos licitar de novo. Só que licitar de novo, Excelências, tem um custo para o Estado de 4 milhões a mais em relação à planilha que a GPS se ofereceu a executar a obra, a mesma obra. Além disso, se for fazer valer a rescisão, conforme jurisprudência dos tribunais do Poder Judiciário, o Estado é obrigado a indenizar pela rescisão que fez, por enfim, interesse público, que é o motivo que a fez rescindir o contrato. Nessa situação, vai ter que indenizar. Aí a indenização vai lá, sei lá, talvez os lucros cessantes que a empresa deixou de ganhar, mais alguns milhões. Vejam, Excelência, o que a gente está discutindo aqui é a economicidade para o Estado para executar a mesma obra. Ela agora vai gastar talvez 5, 6 milhões a mais para executar a mesma obra. Portanto, essa é a motivação que a gente veio esse tribunal pedir uma providência. Primeiro, para impedir que o Estado use esse estratagema de simplesmente negar-se a dar uma ordem de serviço porque não gostou da licitante ou, enfim, a licitante não era simpática ao tribunal. O próprio procurador do Estado, e eu peço licença para ler, ele, em outra situação, porque isso aconteceu, talvez esse tribunal tenha conhecimento disso, em alguns outros, não vou falar vários, mas em alguns outros contratos que foram celebrados, sobretudo na CEINFRA, e que tinha essa confusão entre prazo de vigência e prazo de execução, que aí o Estado não dava ordem de serviço, o procurador-geral, em um parecer que deu, eu peço licença para ler, Excelências. Aqui. Vejam se isso não é... E aqui era o seu Dr. Francisco Malaquias falando de outro caso. Veja se isso não é justamente o que a gente está tratando aqui. Abre aspas. Nessa situação, seria uma atitude desleal e ofensiva ao princípio da boa-fé objetiva se o Estado, por um comportamento exclusivamente seu, rompesse o ajuste firmado com o vencedor de uma licitação sem nenhuma razão justificadora, apenas porque demorou para aparecer dinheiro em caixa para iniciar a obra. Se assim fosse, a isonomia e a impessoalidade iriam para o beleléu, pois bastaria o gestor não dar a ordem inicial de serviço para que pudesse ver livre de empresas que venceram processos licitatórios, indo buscar novos vencedores ou até mesmo procurando que essa situação justificasse a incidência de dispensa de licitação. Vale lembrar ainda que tal atitude sujeitaria o Estado ao pagamento de eventuais indenizações pelos prejuízos causados ao vencedor preterido. Portanto, Excelência, o que a gente está discutindo é justamente isso. Será que vai se permitir que o Estado use esse estratagema de dizer, eu não gostei de você, eu não vou dar a sua ordem de serviço, vou esperar a sua vigência expirar, e aí eu faço outra licitação, ainda que eu gaste mais, mesmo para o mesmo objeto. Portanto, o que nós pedimos, Excelência, a este tribunal é que, reconhecendo que havia um contrato válido... Doutor Gustavo,
Pois não, excelência. Só para avisar Vossa Excelência que lhe restam 5 minutos para as suas Tá bom. colocações. Tá bom. Eu perdi aqui, enfim. Mas, voltando, a questão é, será que é permitido ao Estado negar-se a dar uma ordem de serviço, escolher quem ele quer que seja o executor de um contrato, e aí, se ele não gostar, ele não dá a ordem de serviço, depois licita gastando mais? Apesar de o próprio Estado reconhecer que o contrato esteve vigente até então, era válido, não tem nenhum vício. E a grande questão é justamente essa, Excelência. O Estado usou desse expediente e, pior, simplesmente disse: eu não quero você, não lhe dei ordem de serviço, seu contrato para mim não serve, eu vou licitar de novo. E mais, sequer vou lhe dar direito a discutir se você tem ou não direito a pleitear uma indenização administrativamente. E a lei é clara: se o Estado rescinde um contrato por interesse público, ele é obrigado a indenizar o particular. Sequer nos foi dada a oportunidade de discutir isso administrativamente. Portanto, esse é um outro ponto. O que a gente quer é que esse tribunal reconheça que o Estado atuou ilegalmente quando preteriu com esse estratagema a GPS, quando não abriu a possibilidade de GPS discutir o direito à indenização administrativamente, e quando, apesar de ter um contrato vigente, iniciou e até já concluiu uma nova licitação para o mesmo objeto, sem ainda resolver o contrato anterior. Ou seja, é uma pleia de ilegalidades cometida pelo Estado que a gente vem a este tribunal denunciar e esperar que sejam adotadas providências. O que nós pedimos cautelarmente, como eu falei no começo, eu já entendi que esse processo ainda vai para a instrução, é que esse tribunal reconheça desde já que as providências tomadas pelo Estado, pela CETRAN e pelo DR foram ilegais, e aí suspenda, pelo menos, o que tiver a licitação, o novo contrato, até a gente dar uma solução a essa. Sendo claro, isso inclusive está na nossa peça. A gente reconhece que o Estado tem direito, apresentando motivos, a rescindir o contrato anterior. Porém, ele precisa fazê-lo da forma legal, nos dando a oportunidade de discutir qual é a indenização que o Estado tem que pagar e fazendo o encerramento, seguindo o devido processo legal, que não foi atendido. Portanto, Excelências, sendo até reiterando, a gente quer que esse tribunal acolha os nossos pedidos, de certa forma, afaste o entendimento apresentado pelo Ministério Público, porque, como eu disse, a questão da vigência do contrato não foi posta, o próprio Estado reconheceu que o contrato estava vigente. A questão, inclusive, da dotação orçamentária, como eu falei, já foi o contrato firmado para valer por mais de um exercício financeiro, houve apostilamento da dotação orçamentária. O escopo, como o próprio parecer do Ministério Público coloca, estava no plano plurianual. É verdade, tinha um valor menor, mas aí poderia ser feito o reforço da dotação, mas o plano de trabalho já estava previsto no plano plurianual. Ou seja, tudo mostra a validade do contrato. E aí o que a gente vem reclamar é do comportamento posterior do Estado. Com essas razões, Excelências, agradecendo a atenção dos senhores, agradecendo a oportunidade de falar com os senhores, eu reitero os pedidos das cautelares. De toda forma, estamos abertos e vamos apresentar outras razões ao longo da instrução. Muito obrigado, Excelência. Senhora Presidente. Com a palavra, Vossa Excelência, doutor Alberto. Doutor Alberto, o microfone do senhor está desligado. Obrigado, presidente. A competência desta corte é muito clara. Peço, venho inclusive para pular essa questão da competência e passo à questão da admissibilidade. Ressalta-se que os pressupostos da admissibilidade da denúncia /representação estão indicados na Lei Orgânica desta Corte, em seu artigo 43, e na Resolução Normativa 3 de 2001, em seu artigo 191, que estabelecem, em síntese, que
A denúncia/representação se refere à matéria de competência do Tribunal de Contas. 2. Se refere a administrador ou responsável sujeito à sua jurisdição. 3. Contém o nome, a qualificação e o endereço do denunciante ou representante. E 4. Esteja acompanhada de prova ou indício quanto ao fato ou da existência de ilegalidade ou irregularidade. A denúncia formulada teve como cerne suposta ausência de disponibilidade financeira orçamentária, bem como suposta legalidade na rescisão unilateral do contrato de número 28 de 2011, CPL Alagoas. A irregularidade apontada refere-se ao gestor de ente público sujeito à jurisdição dessa Corte de Contas. O expediente em referência contém a qualificação do representante e está redigido em linguagem clara e objetiva. Não obstante, a denúncia, na visão deste Conselho Substituto, não comprovou a existência de legalidade ou irregularidade, verificando-se que os documentos anexados não são aptos a comprová-los. Assim sendo, não constam nos atos como satisfeitos os requisitos previstos no 4.3 da Lei Orgânica e no 191 do parágrafo do Regimento Interno. Quanto ao mérito, prossigo. A Lei 8.666/93 confere ao vencedor da licitação a preferência na contratação, mas não garante o direito ao contrato, porque a execução do contrato está sujeita às demais condições, cujas as principais são os créditos orçamentários e a disponibilidade financeira, ainda que contratado. Além disso, as condições materiais, onde se destaca o próprio objeto em si. Neste caso, de acordo com o DR Alagoas, houve alteração significativa no traçado e outros itens de relevância. A Lei 866, sobre a qual se fundamenta a licitação e o contrato, neste caso, pressupõe todo o processo para a escolha mais vantajosa para a administração pública, corolário do princípio da supremacia do interesse público e do princípio constitucional da eficiência. A aplicação desses princípios fulminam a readequação do projeto para a sua execução pelo denunciante em razão das alterações significativas que não sejam submetidas à nova licitação, privará a administração pública da concorrência/disputa, ou seja, lato sensu, concorrência em sentido lato sensu, do mercado por soluções e possibilidades que ficariam restritas apenas à empresa denunciante, o que contraria os princípios da proposta mais vantajosa, mais eficiente, etc. A administração pública não pode ficar refém de um contrato não executado ad eternum. Assim, uma nova licitação, face a praticamente um novo projeto, se vislumbra como uma opção que concretiza os princípios constitucionais e legais da licitação. Em 10 anos, esse contrato, em 10 anos, inúmeros fatores corroboraram para mudanças relevantes, onde se destacam novas tecnologias, alteração das necessidades, novas metas, novos materiais, não podendo a administração pública se privar desses possíveis ganhos com a limitação a apenas a empresa contratada, em 2011, e ressalto que o projeto básico é de 2009, já citados, senão descumpriria os princípios constitucionais legais já citados. Ante a situação consumada no tempo, como muito apropriadamente afirmado pelo Ministério Público de Contas, não constato verossimilhança e perigo in mora que possa fundamentar as cautelares pleiteadas. No mesmo sentido do Ministério Público de Contas, entendo que a administração pública atuou de forma declaratória, em razão de fato consumado pelo tempo sob a esteira da supremacia do interesse público fundamentado na eficiência e proposta mais vantajosa, não havendo assim do que se alegar vistos no processo de decisão, além da suposta sobreposição do objeto. No outro norte, admitir a presente denúncia/representação com o início da fase instrutória seria corroborar contra o princípio do interesse público primário, frente à satisfação do interesse individual da denunciada representada. Porque é o seguinte, não há, neste momento, em que se falar em indenização a qualquer título em favor da empresa denunciante por não vislumbrar dano direto,
pois sequer existiu ordem de serviço para início/mobilização, de acordo com os autos. Diante desses fatos sucintos, eu proponho a Vossas Excelências, conselheira e conselheiro da primeira Câmara deste egrégio tribunal, que não receber a presente denúncia por ausência do requisito de elemento de convicção, que seria a indicação de prova que deseja produzir ou início veemente da existência de fato denunciado, ou seja, da ilegalidade dele em si. Dar conhecimento com cópia desta decisão ao senhor Ciro Estênio Porto e ao senhor Dejaci Soares Pereira Júnior, na qualidade de representante da denunciante GPS Empreendimentos, bem como ao seu procurador, Dr. Gustavo Martins Del Duque de Macedo. Dar conhecimento à Procuradoria-Geral do Estado, à CETRAND, Secretaria de Transporte e Desenvolvimento, e ao DER, determinar o arquivamento do feito em virtude do artigo 44 da Lei Orgânica desta Corte e da publicidade para os fins de direito. É como eu proponho essa decisão às Vossas Excelências, senhora conselheira e senhor conselheiro. Em discussão o processo. Em votação, conselheiro Rodrigo. Presidente, concordando parcialmente com a fundamentação do conselheiro Alberto, eu concordo integralmente com a conclusão. Alguns pontos da fundamentação que eu vou dispensar aqui para poupar até tempo da gente, mas com relação à conclusão pelo arquivamento do processo, eu estou acompanhando Sua Excelência. Eu também acompanho. Aprovado. Obrigado, senhores. Boa tarde a todos. Bom trabalho. Boa tarde. Obrigada também. Boa tarde. Senhora Presidente, eu só tenho esse processo mesmo para a minha pauta de hoje. Com a palavra, conselheiro Rodrigo. O conselheiro Alberto só tinha esse. Presidente? Pois não, conselheiro. Eu verifico aqui na pauta que nós temos que Vossa Excelência teriam outros processos. Isso. É isso que me perdoe que eu me concentrei tanto nesse processo principal e eu esqueci da lista. Acha que eu devo ela ainda agora ou só após o conselheiro Rodrigo, já que a inversão de falta realmente foi só para esse processo por conta da defesa, da sustentação oral do advogado. Conselheiro, se o conselheiro Rodrigo não faz nenhuma objeção, Vossa Excelência poderia concluir a sua pauta. Nenhum problema, presidente. Obrigado, conselheiro Rodrigo. Com a palavra, Vossa Excelência. E é muito rápido, conselheira e conselheiro Rodrigo, porque são processos todos de registro de atos pessoal, né, de aposentadorias, transferência para reserva e pensão por morte, né? E esses processos todos foram instruídos regularmente no Tribunal de Contas, tiveram a manifestação lá de MOP pelo seu registro, tiveram também o parecer do Ministério Público do mesmo sentido, né? E foi enviado para Vossas Excelências, por meio do ofício 21, a lista do 21 de 2021, datado de 30 de julho de 2021, né? Essa lista onde proponho a decisão para Vossa Excelência no sentido de ordenar os respectivos registros, tanto as aposentadorias, pensão e transferências para a reserva, da ciência, porque todos são do Alagoas Previdência, destacando a necessidade de realizar a compensação financeira quando couber, determinada a devolução dos respectivos processos administrativos originais aos órgãos de previdência e a publicidade para o fim de direito. É como eu proponho a decisão, Vossas Excelências. Com a palavra, o Ministério Público. Senhora Presidente, senhores conselheiros, o Ministério Público, os autos tramitaram regularmente pelo Partido de Contas, onde receberam pareceres
favoráveis à concessão do registro no mesmo sentido da manifestação da unidade técnica. Em razão disso, pela legalidade dos atos, concessão dos registros e encaminhamento dos autos aos órgãos previdenciários de origem. Com a palavra, doutor Alberto. Conselheiro Alberto. É que eu já adiantei a proposta de decisão. Em discussão. E Vossa Excelência está com a sua câmera desligada, não é? Então, em discussão os processos. É um problema de conexão, eu vou reentrar, viu? Tudo bem, conselheiro. Aguardando Vossa Excelência. Em discussão os processos em votação. Conselheiro Rodrigo. Presidente, acabei perdendo o momento de manifestar quanto à discussão, tá? A senhora me escuta? Sim, pois não pode se manifestar, conselheiro. Bom, eu primeiro queria indagar o conselheiro Alberto se em algum processo eu me encontro impedido ou suspeito de votar. Deixe-me só confirmar aqui, viu, Não, conselheiro? impedido, na verdade impedido, né? Perfeito. De votar por Só, ter me por favor. manifestado. Me permitam um tempinho para que possa verificar, né? Para não dar uma informação precipitada. Bom, então eu vou adiantando o raciocínio aqui. Eu consignei na última sessão, acompanhando inclusive pronunciamento do Ministério Público de Contas, e eu quero colocar isso para discussão do colegiado. É uma opinião que eu tenho firme já com relação aos titulares, mas eu não tenho ainda formada quanto aos conselheiros substitutos, e provém da interpretação do artigo 7º, parágrafo único, da Resolução Normativa de número 007/2018, que trata da prerrogativa de se julgar monocraticamente os processos de aposentadoria e de pensão, né? E existe lá um termo polêmico, eu vou fazer só a leitura aqui rápida da resolução normativa. No parágrafo único, ele menciona o seguinte: nos atos de concessão de aposentadoria, reforma, pensão e nos atos de admissão de pessoal, o relator poderá determinar o registro se a informação do órgão instrutivo e o parecer do Ministério Público de Contas forem favoráveis, com expressa indicação de atendimento às disposições legais. Pois bem, esse artigo, senhora presidente, senhor conselheiro, senhor membro do Ministério Público, e a expressão poderá, ela vem sendo interpretada como uma faculdade do conselheiro titular para pautar o processo na Câmara ou decidir monocraticamente o feito. E eu defendi naquela oportunidade que esse poderá, na verdade, não se trata sequer de uma faculdade. Esse poderá, ele está ligado não ao exercício da competência judicante nossa, mas o poderá, ele está ligado ao poder que o julgador tem de determinar
caso preenchidos os requisitos legais, ou de negar o registro de ato de aposentadoria, né? Essa foi a interpretação dentro de uma mutação hermenêutica que nós apresentamos na última sessão em que eu participei, acolhendo inclusive pronunciamento do Ministério Público de Contas na oportunidade, doutor Rafael, e também muito forte nos princípios que a gente defende já há um bom tempo nessa corte, como, por exemplo, da celeridade, da economicidade, do fortalecimento do poder monocrático do julgador, o da economia processual, dentre outros, né? Então, presidente, eu queria colocar novamente essa matéria em discussão, haja vista que eu tenho um posicionamento firmado, muito forte, com relação aos titulares, né, que apresentam voto. Mas com relação aos conselheiros substitutos, que apresentam proposta de voto, poderia parecer um pouco incongruente, né, ele apresentar uma proposta de decisão monocrática, né? E como nosso normativo estabelece para o conselheiro substituto esse poder de proposta de voto apenas quando ele esteja no colegiado, monocraticamente ele profere todas as decisões, concede cautelar, ele impulsiona o processo, né? De modo que, interpretando muito a figura como plausível a possibilidade, inclusive do conselheiro substituto proferir decisão monocrática, determinando em nome do tribunal, apresentando o tribunal, como se fala historicamente, classicamente, né? Apresentando o tribunal, determinar o registro de ato de aposentadoria. Portanto, queria ouvir as palavras de Vossas Excelências. Eu sei que essa é uma interpretação que me parece que 2 tribunais têm essa prática, esse tipo de normatização, porém, a interpretação que nós estamos dando e passamos a dar desde a última sessão da qual participei, ela me parece que seria inédita. Eu vou até consultar com mais propriedade o Tribunal de Contas de Minas Gerais, né? Apesar de que eu sei que os conselheiros substitutos lá levam processo para o plenário, né? Então, essa plenário não, para a Câmara. Então, é essa colocação que eu queria fazer inicialmente, presidente. Conselheiro, em virtude da nossa composição estar diminuída nesse momento, com a ausência da conselheira também substituta interessada, como Vossa Excelência coloca na questão, e também com a ausência do presidente da Câmara, conselheiro Anselmo, eu sugiro a Vossa Excelência que nós adiemos a discussão para a próxima sessão, ou para a próxima em que o nosso quórum esteja efetivamente completo, porque é uma discussão que abrange o entendimento de nós todos, então seria importante que o quórum estivesse completo. É isso que eu coloco para Vossa Excelência ponderar. Tudo bem, presidente. Eu colocarei na próxima sessão. No entanto, eu me reservo o direito de me manifestar em seguida, após a discussão, encerramento da discussão. Senhora presidente, verificamos aqui, a equipe já verificou, não há nenhuma manifestação do conselheiro Rodrigo nos autos. Então não há nenhum impedimento. Em votação, conselheiro Rodrigo. Presidente, gostaria de consignar meu entendimento, já consignado expressamente na última sessão da qual participei, no sentido de evoluir meu entendimento anterior, para entender que, preliminarmente, presidente, entender que careceria de competência esse colegiado, né, a Câmara, para determinar o registro dos atos de aposentadoria. E caso eu reste vencido na preliminar,
eu me reservo o direito de manifestar quanto ao mérito, presidente. Em votação, eu acompanho as propostas de voto apresentadas pelo conselheiro Alberto. Aprovados, então. Presidente. Com a palavra, conselheiro Rodrigo. Com relação ao mérito, eu não votei, presidente. Perdão, conselheiro, eu entendi que Vossa Excelência ia se abster na votação quanto ao mérito. Perdão, com a palavra Vossa Excelência, com relação à votação. Considerando o que ficou consignado pelo conselheiro Alberto, conselheiro substituto Alberto, de que todas as manifestações do tribunal foram favoráveis aos registros de ato de aposentadoria e de pensão, eu acompanho a proposta de voto lançada pelo relator. Aprovados, então. Com a palavra, conselheiro substituto, doutor Alberto. E assim encerro minha pauta por hoje, senhora presidente. Pela ordem, para relatar, conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, senhor conselheiro, senhor doutor Enio, inicialmente eu vou trazer para relatar, presidente, o processo TC Processo TC 10.950/2015 se trata de uma representação oferecida pelo município de Major Isidoro em face do gestor da Câmara de Vereadores daquela unidade, o senhor Arnaldo Jerônimo Soares, comunicando supostas irregularidades na gestão do Poder Legislativo local, ocorrida supostamente entre os anos de 2011 e 2012. Segundo o representante, o Poder Legislativo do município teria ultrapassado em mais de 100 mil o limite de remanejamento/suplementação de verbas previsto tanto na lei orçamentária anual como em lei municipal específica. Além disso, narra a denúncia que, muito embora a lei orçamentária anual para o exercício de 2012 tenha sido aprovada pela aludida casa em abril, o gestor estaria se utilizando daquele projeto de lei, ainda não aprovado, desde o início do exercício financeiro, e servindo de parâmetro, inclusive, para a elaboração do balancete do primeiro bimestre de 2012, que foi entregue a esta Corte de Contas, violando supostamente a legislação de regência. No acordo de número 198/2017, houve o reconhecimento da representação na forma dos artigos 190 seguintes do Regimento Interno para apurar os fatos relatados, assim como a citação do gestor da Câmara Municipal para apresentação de documentação. Ressalte-se ainda que, na admissibilidade do processo, houve o registro do falecimento do denunciado, o senhor Arnaldo Jerônimo Soares. Desse modo, em 4 de abril de 2017, foi enviado ofício ao atual gestor da Câmara Municipal, senhor Sálvio Alexandre da Silva, para encaminhar a esta Corte de Contas as documentações necessárias. Em sua resposta, datada de 31 de maio de 2017, informou que, apesar de realizar buscas, não foram encontrados nos arquivos da Câmara Municipal a prestação de contas referente ao exercício de 2011 e informou que houve aprovação de créditos adicionais do tipo suplementar, que não houve, aprovação de créditos adicionais do tipo suplementar, nem leis de remanejamento nesse período. Instado a se manifestar, diante da eventual incidência da prescrição punitiva,
o Ministério Público de Contas, no parecer de número 3385/2020, da 2ª Procuradoria de Contas, pugnou pelo arquivamento do presente processo, tendo em vista a inexistência de interesse de agir na hipótese por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, em razão de que, desde a época do fato até o atual momento processual, teria transcorrido aproximadamente 8 ou 9 anos, e esse é o breve relatório, presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora Presidente, senhores conselheiros, também conforme trazido em relatório, em virtude de encaminhamento por parte do conselheiro relator, o Ministério para analisar a possível ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, foi exarado o parecer número 3385 de 2020, e o entendimento foi de que também nesse processo de denúncia e representação, apesar da súmula 01 do tribunal não tratar especificamente desse tipo de processo, mas que também nesses processos seria o caso de incidência da prescrição da pretensão punitiva e aplicação da súmula 01 desse tribunal. Ademais, o gestor denunciado sequer chegou a ser citado, né, no presente processo, apesar dos fatos denunciados terem ocorrido nos exercícios de 2011 e 2012, e em virtude disso, o Ministério Público, por questões também de economia processual, entende pelo arquivamento da presente denúncia e que os presentes autos sejam anexados à prestação de contas de gestão do presidente do prefeito municipal de Major Isidoro, que acredito ainda não tenha sido objeto de parecer prévio por parte desse Tribunal de Contas, parecer prévio não, por parte de julgamento por parte desse Tribunal de Contas, tendo em vista que trata-se de caso em que o gestor é ordenador de despesas, que os autos seja arquivada a denúncia e que os autos sejam anexados à prestação de contas daquele exercício. Com a palavra, conselheiro Rodrigo. Conselheiro, o microfone de Vossa Excelência está desligado. Perdão. Presidente, de uma forma bem simples, nós estamos acolhendo o pronunciamento do Ministério Público de Contas pela aplicação da prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista ter transcorrido até o momento processual aproximadamente 9 anos, e de modo que, invocando a súmula 01 do Tribunal de Contas, nós estamos votando pelo arquivamento do presente processo, assim como pelo encaminhamento, assim como pela publicação da presente decisão em Diário Oficial. Em discussão o processo. Em votação, conselheiro Alberto. Acompanho o relator, senhora presidente. Da mesma forma, também acompanho. Aprovado. Presidente, eu tenho ainda processo TC de número 12.644/2020, que possui como uma representação também, na verdade, uma denúncia ofertada à ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em face
da Prefeitura Municipal de Pilar. Possui como responsável o senhor Renato Rezende Rocha Filho. Portanto, trata-se de denúncia encaminhada por meio da ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em que o denunciante juntou à peça inaugural impugnação de edital referente ao pregão eletrônico de número 028/2020, promovido pela Prefeitura Municipal de Pilar e cujo objeto é o registro de preços para eventual e futura contratação de empresas especializadas na prestação de serviços de locação de equipamentos, incluindo montagem, utilização, manutenção, desmontagem e apoio logístico. O demandante da manifestação, no caso a empresa BV Engenharia e Produções de Eventos ME, alega supostas irregularidades no referido edital, inclusive quanto à não exigência de qualificação técnica, bem como a inscrição da empresa e seus responsáveis técnicos no órgão fiscalizador, além da ausência de estudo técnico preliminar. Conforme resolução normativa de número 01/2020, fora determinado pelo conselheiro ouvidor, as folhas 74 da pasta 4, o encaminhamento de cópia integral dos autos adulta à presidência, mediante ETCE, sugerindo o encaminhamento ao conselheiro relator. Os autos foram recebidos pela presidência e imediatamente distribuídos a esta relatoria. Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas proferiu o parecer de número PAR 4 PMPC 927/2021, da lavra do Dr. Enio Andrade Pimenta, tendo opinado pelo arquivamento dos autos, diante de não haver motivos suficientes para o prosseguimento do feito e por estar esclarecido o objeto da demanda. Após, os autos retornaram a este gabinete. Este é o relatório, presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, senhor conselheiro relator, senhor conselheiro Dr. Alberto, de forma bastante simples, né? Trata-se de uma daquelas processos originados de demandas encaminhadas à ouvidoria, né, em que a gente tem tido recorrentemente a apresentação de alegações e de fatos, né, noticiados do tribunal, que muitas vezes não são acompanhados dos devidos elementos, né, de convicção para o apontamento dessas eventuais irregularidades. Né? Então, no presente processo, ainda em juízo de admissibilidade, os autos vieram ao Ministério Público de Contas, onde foi exarado o parecer 927/2021, onde entendemos não estarem presentes os requisitos de admissibilidade, tendo em vista que, em análise ao pregão eletrônico 028/2020, entendemos que as exigências previstas no edital, elas estão de acordo e se coadunam com a Lei 8.666 de 93, bem como com a lei, o regimento específico da modalidade pregão. Em razão disso, por entender não estarem presentes os requisitos de admissibilidade, nos manifestamos pelo arquivamento do presente processo. Com a palavra, conselheiro Rodrigo. Presidente, a demanda é bem simples, né? Eu acho que o Ministério Público foi feliz ao sintetizar a demanda. Eu posso fazer a leitura do meu voto, mas eu dispensaria diante do exaurimento por parte da manifestação do Ministério Público de Contas, mas deixo a critério de Vossas Excelências. Eu trago voto no sentido de determinar o arquivamento do feito.
em discussão. Para essa conselheira, para nós é satisfatória as colocações postas a respeito do processo de Vossa Excelência, conselheiro Rodrigo, e como entende Vossa Excelência, conselheiro Alberto. Da mesma forma, presidente. Então, em votação, conselheiro Alberto. Acompanho o voto do conselheiro Rodrigo. Da mesma forma, também o acompanho. Aprovado. Presidente, por fim, eu tenho o processo 4541/2017, que é uma fiscalização ordinária de contrato da Prefeitura de Minador do Negrão, que possui como responsável o senhor Gleison Correia Cardoso Ferro. O processo ele possui como valor. O processo foi celebrado em 2017, melhor dizendo, para aquisição de combustíveis para o município de Minador do Negrão e que culminou na contratação direta da empresa Posto Minador do Negrão, inscrita no CNPJ de número 11.092.702/1000 ao contrário, dígito 69, pelo valor de R$ 165.755. Os autos foram encaminhados à Selic de Fafom, bem como ao Ministério Público de Contas, que opinaram pela irregularidade da contratação com aplicação de multa aos gestores. Decisão simples, tombada sob o número 41/2019, deste gabinete, pela determinada citação do senhor Gleison Correia Cardoso Ferro, para prestar esclarecimentos e ainda para que informasse se já havia realizado à época, no caso maio de 2019, a licitação para aquisição de combustíveis, o que motivou a juntada pelo gestor, em junho de 2019, por meio do protocolo de número 3598, das cópias do processo de licitação para combustíveis feito pela gestão anterior e ainda o processo de objeto similar feito pela atual gestão. Esse é o relatório, senhora presidente. Com a palavra ao Ministério Público. Doutor Enio, o microfone de Vossa Excelência está desligado. Obrigado, presidente. Bem, iniciando. Trata-se de processo, de tipo de processo de análise de contratação, e no presente processo foi exarado o parecer nos autos, o parecer 723/2021, e o cerne da questão trazido na análise, tanto por parte da diretoria técnica da Fafom, bem como pelo Ministério Público, seria quanto à ilegalidade da contratação de posto de combustível por intermédio de inexigibilidade de licitação, quando a regra imposta pela Constituição é do dever de licitar. O gestor ele trouxe alguns arrazoados, né, quando devidamente citado para apresentar suas ações de defesa, e alega genericamente a urgência e emergência na necessidade de contratação do fornecimento de combustíveis. Entretanto, a gente percebe algumas situações trazidas, né, que a contratação emergencial foi feita em janeiro, e ele trata, inclusive, da necessidade de atender a transporte escolar do município, quando que sequer faz juntar algum calendário de que já havia o início das aulas, o que normalmente nesse período ainda não ocorre, né? Em razão de entender que essa manifestação do gestor
ela não é suficiente para elidir a irregularidade apontada pela diretoria técnica, além de outras incongruências trazidas na sua manifestação, o Ministério Público reiterou seu entendimento, exarado já no parecer anterior, entendendo pela ilegalidade da contratação para o fornecimento de combustíveis por inexigibilidade de licitações, tendo em vista que trata-se de uma aquisição amplamente previsível por parte da administração pública, né? A gente sabe que, no mais das vezes, as municipalidades, né, têm frota própria e executam boa parte do serviço de transporte por intermédio de execução direta, né? Não fazem uma contratação por quilômetro rodado, que já envolveria o fornecimento de combustíveis. Então, por ser uma aquisição amplamente previsível, o entendimento é de que a contratação por inexigibilidade ou dispensa de licitação no presente caso, ela afronta a legislação, a Lei 8.666, e em razão disso nos manifestamos pela aplicação da penalidade prevista no artigo 48.3 da Lei Orgânica deste Tribunal, e, né, claro que isso em decorrência do julgamento irregular do presente processo. Essa manifestação, senhora presidente. Com a palavra, conselheiro Rodrigo. Lência, eu tenho um voto relativamente longo. Eu vou fazer uma leitura ainda de forma resumida. De uma análise dos autos que instruíram a dispensa emergencial de número 002/2017, levando também em conta os elementos apresentados pelo responsável por meio do protocolo de número 35/98, chamam a atenção de plano, item 1, o pleito inicial de aquisição de combustíveis veio despido de motivação que desse substrato à dispensa de licitação na modalidade utilizada. Como item 2, o pleito inicial não trouxe qualquer especificação acerca dos quantitativos requisitados e respectivos serviços que seriam atendidos. Item 3, não foram localizados os documentos que dão conta da regularidade fiscal da contratada. E item 4, a publicização da dispensa de licitação se deu apenas em março de 2017. E, por fim, o item 5, a documentação enviada pelo responsável não se presta a sanar as falhas procedimentais ou para motivar a contratação na forma. Feito esse pequeno resumo, cumpre agora explanar como cada um dos pontos citados afronta individual e sistematicamente o bom direito administrativo e os procedimentos que deveriam ter sido aplicados à aquisição e análise, executada à revelia da realização de licitação. Numa observação mais detida do feito analisado, chama a atenção o fato, melhor dizendo, o rápido caminho percorrido pelo processo no que se refere ao espaço de tempo, haja vista ter sido iniciado em 5 de janeiro de 2017, uma quinta-feira, e finalizado em 10 de janeiro de 2017, uma terça-feira, não pelo curto lapso temporal de apenas 4 dias úteis para concluir uma dispensa, mas sim pelo total desacato procedimental que tal assodo causou. Era até de se esperar que um processo de tal relevância fosse realmente executado como prioridade e dentro de um curto espaço de tempo. Todavia, diante de estar a edilidade executando um procedimento excepcional, como é o caso de dispensa de licitação, deveria ela ter se vinculado aos ditames da lei
para bem demonstrar o cumprimento das normas aplicáveis ao caso e ainda o zelo com a coisa pública. É que a licitação é regra, como todos nós sabemos, e a dispensa e inexigibilidade seria a exceção. No caso em tela, a justificativa apresentada para o uso da dispensa limita-se apenas e tão somente à afirmativa de que inexistia contrato vigente, fato este que, sozinho, daria aso à contratação emergencial com base no artigo 24, inciso 4º, da Lei nº 8666/1993, que eu vou pedir venha a vossas excelências para dispensar a leitura. No bojo da própria Lei 8666, consta o procedimento que deve ser seguido para o uso da ferramenta empregada pelo município. Se não, vejamos. Artigo 26. As dispensas previstas no parágrafo 2º e 4º do artigo 17 e no inciso 3 e seguintes do artigo 24, as situações de inexigibilidade referidas no artigo 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do artigo 8º desta lei, deverão ser comunicados dentro de 3 dias à autoridade superior para ratificação e publicação na imprensa oficial no prazo de 5 dias, como condição para a eficácia dos atos. Parágrafo único. Processo de dispensa de inexigibilidade ou de retardamento previsto neste artigo será instruído no que couber com os seguintes elementos. Dispensa de inexigibilidade. Caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à segurança pública que justifique a dispensa quando for o caso. Item 2. Razão da escolha do fornecedor ou executante. E inciso 3, justificativa do preço. Ora, como se depreende do texto colacionado, faz-se necessário para o uso do instituto ali previsto a caracterização da emergência ou calamidade pública. No procedimento apresentado, tal caracterização, seja por meio documental ou por singelos fatos que contextualizassem a escolha formulada, não possui densidade suficiente para dar fundamento para o emprego da dispensa de licitação, que, como bem dito pelo Ministério Público de Contas, não pode ser banalizado. Até mesmo os documentos que foram encaminhados pelos responsáveis, em específico as cópias do processo que deu origem à ata de registro de preços para aquisição de combustíveis, finalizada em dezembro de 2016, foram enviadas de forma incompleta. Da documentação encaminhada, não resta possível aferir se antes do término da ata for empenhada quantidade suficiente de combustível para o último mês daquela gestão e, eventualmente, o primeiro mês da nova gestão. Não há também qualquer informação acerca da existência ou não de contrato de fornecimento firmado a partir de ata de registro de preços encaminhada, haja vista que tal contrato carregaria consigo a possibilidade de renovações de prazos subsequentes que poderiam levar o contrato para além do prazo estabelecido pela ata de registro de preços, já que o contrato decorrente da mesma, uma vez assinado, torna-se independente daquela. Fácil perceber, portanto, que os autos da referida dispensa não foram devidamente instruídos para configurar de forma exigida pela lei o escorreito uso da ferramenta excepcional da dispensa de licitação, explicitada por conseguinte a primeira irregularidade verificada. Em segundo lugar, percebe-se que o documento que dá início ao procedimento não especifica de onde saíram os quantitativos apontados como necessários para o atendimento das necessidades da administração pública naquele momento, nem onde seriam empregados. Sequer há uma tentativa, mesmo que singela, de fazer tal quantificação. Limita-se o requerente a informar quantitativos
e apontar atividades, todas essenciais, diga-se, sem informar como, onde e quando os combustíveis seriam utilizados. Exigir um nível de detalhamento e planejamento mais acurados naquele momento de troca de gestão e início de mandato não seria razoável. No entanto, era de se esperar um maior zelo com a coisa pública e com o gasto do limitado erário. A administração pública não pode ser feita de achismos. Não há qualquer indício nos autos que indique, mesmo que minimamente, que tenha havido qualquer tipo de verificação para que tais quantitativos fossem adquiridos naquele momento, e mesmo se tais quantitativos seriam suficientes para atender a administração municipal até a realização da esperada licitação e até mesmo por quanto tempo se previa a duração, delimitado de tal forma um novo defeito no processo sob exame. Noutra senda, não se verifica nos autos do processo administrativo de dispensa a existência dos documentos que atestam a regularidade fiscal e trabalhista da contratada. Documentação esta que se mostra essencial tanto para a contratação da empresa idônea, no que se refere às obrigações para com a Fazenda Pública, apesar de tais documentos serem citados diretamente tanto pelo parecer da Comissão Permanente de Licitação, assinado pelo senhor Janileide Oliveira Nolasco Correia, presidente da CPL, quanto no parecer jurídico subscrito pelo senhor Micael Cardoso Barros, então procurador municipal. A irregularidade que surge dessa citação repetida de documentos que sequer foram juntados ao processo denota, doravante, a falta de zelo para com os procedimentos devidos no caso do uso de dispensa de licitação. A outra irregularidade se perfez na publicização do procedimento, já que o artigo 26 da Lei 8666 estipula que as dispensas ali assinaladas, onde se enquadra a hipótese utilizada pelo município, devem ser comunicadas à autoridade superior para publicação em até 5 dias, como condição de eficácia dos atos. Tal exigência decorre da transparência, que deve orbitar os gastos públicos para possibilitar aos órgãos de controle e à própria sociedade analisar, criticar e saber como, quando, onde e em que estão sendo gastos os parcos recursos públicos. Esse cenário, necessária publicidade dos atos administrativos dentro dos prazos previstos em lei, se torna ainda agudo nos casos excepcionais em que a regra, que é a licitação, é colocada à margem da realização do gasto público, como ocorreu na situação em análise. No caso em tela, a assinatura do contrato emergencial se deu em 10 de janeiro de 2017, e a publicação de sua conclusão ocorreu apenas em 22 de março de 2017, ou seja, mais de 2 meses após o término do prazo exigido pela norma. Logo, apesar da publicidade ter sido realizada, percebe-se que fora realizada de forma intempestiva, conforme o artigo 26 da Lei 8666/93, e merece atenção o fato de ter sido feita apenas um dia antes do início de todos os documentos da multicitada dispensa a esta Corte de Contas, já que o ofício de número 43/2017, oriundo da Prefeitura Municipal de Minador do Negrão, encontra-se com data de 23 de março de 2017. E, por fim, também não menos importante, nós destacamos que a documentação e os argumentos apresentados pelo responsável, além de não justificarem de forma bastante o correto uso do remédio excepcional da dispensa de licitação por conta de emergência, não se
estão a sequer a amenizar as graves falhas procedimentais acima apontadas. Situação esta também levada em conta na conclusão que segue. Portanto, Excelência e senhor conselheiro, eu estou trazendo voto no sentido de que esse Tribunal de Contas julgue irregular a contratação decorrente da dispensa emergencial de número 002/2017, no sentido de aplicar multa no patamar de 300 UPFAOs ao senhor Gleison Correia Cardoso Ferro, prefeito do município de Minador do Negrão do ano de 2017, e com fundamento no artigo 48, inciso 2 e 3 da Lei 5.604/94, por descumprimento do disposto nos artigos 24, inciso 4 e 26 da Lei 8.666, que regulamenta o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da administração pública. Estou votando também no sentido de oficiar o Ministério Público Estadual e o Ministério Público de Contas para que tomem ciência desta decisão e publicar a presente decisão. É como eu estou votando, senhora presidente. Em discussão, processo. Em votação, conselheiro Alberto. Apoio o relator, senhora presidente. Eu também o acompanho, aprovado. Senhora presidente, eu não tenho mais processos para o dia de hoje. Eu tenho a relatar, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público, 10 processos de registro de aposentadoria e vou fazê-lo da forma habitual, em lista, em virtude, inclusive, do encaminhamento aos gabinetes de Vossas Excelências de todos os processos que aqui estão, que serão relatados. Todos eles possuem, registra-se a presença dos documentos indispensáveis para suas apreciações. A instrução processual recebeu o parecer favorável, pareceres e despachos favoráveis do Ministério Público, obedeceu o trâmite processual correto e completo da Corte, e em virtude de estarem revestidos das formalidades legais e constitucionais, somos no sentido de que todos os atos aqui relatados, os processos, obtenham o registro. Esse é o nosso voto, é como nos posicionamos a respeito destes processos. Com a palavra, o Ministério Público. Senhora presidente, apenas para registrar que os processos tramitaram regularmente pelo Ministério Público de Contas, onde receberam pareceres favoráveis no mesmo sentido da manifestação da unidade técnica, pela legalidade dos atos, concessão dos registros e encaminhamento aos órgãos previdenciários de origem. Em discussão os processos. Em votação. E o primeiro... Com a palavra, conselheiro Rodrigo. Solicito a Vossa Excelência informação se em algum processo desse eu me encontro impedido. Se eu emitir pronunciamento, tem algum ato que me deixe impedido. Infelizmente, conselheiro, eu não posso oferecer nesse exato momento detalhadamente essa informação para Vossa Excelência, se há participação de Vossa Excelência nesses processos, e a informação que me chega é que alguns são físicos, outros são já eletrônicos. Em virtude disso, nós não podemos fornecer essa
essa informação a Vossa Excelência e estando assim prejudicado a nossa apreciação e análise em virtude de não poder nos fornecer essa informação a Vossa Excelência, eu entendo em retirá-los de pauta e trazê-los com a informação que Vossa Excelência nos solicita na próxima sessão. Conselheiro, eu agradeço a atenção de Vossa Excelência. O intuito não é de tumultuar, nem de causar transtorno ao julgamento desses processos, né? É apenas uma questão de me precaver realmente e evitar a responsabilidade. Como eu não tenho acesso a esses processos, eu agradeço. Aliás, se tivermos processos após 2017, então acho que a gente já tem condições de julgar, né? Porque eu saí do Ministério Público de Contas em 2017, né? Assumi o cargo de conselheiro em julho de 2017. Conselheiro, nós temos um processo de 2014 e realmente os demais são de 2017, 2018, 2019, mas como não podemos realmente dizer com precisão que não há manifestação de Vossa Excelência, então o mais ponderado será realmente a retirada de todos e não há nenhum problema que vá trazer prejuízo, eu acredito, a uma sessão a mais ou a menos com relação a essa apreciação destes atos. Então, fique tranquilo com relação a isso. Não trouxe nenhum prejuízo, nem prejudicou o andamento, sem problema. É natural e é importante que Vossa Excelência tenha esse cuidado. Eu agradeço, presidente, mais uma vez. Nós agradecemos também, conselheiro. Então, desta forma, encerra-se a pauta desta sessão. Nesse momento, faculto a palavra aos senhores conselheiros, ao representante do Ministério Público, para inquerendo fazerem uso da mesma. Presidente. Com a palavra, conselheiro Alberto. Presidente, eu desejo agradecer e, ao mesmo tempo, parabenizar a colega Rayana, que é chefe de gabinete do conselheiro Rodrigo, que se empenhou em atualizar os pré-julgados para que as consultas que nós tivéssemos que relatar já tivesse repositório, né? Tivesse um link para o jurisdicionado e para o bem do Tribunal de Contas, né? E eu digo empenho porque à 1h é que a colega Rayana concluiu isso, mas por quê? Porque ela queria concluir antes do julgamento da proposta de decisão para o julgamento que houve hoje no pleno, viu? Então, meus parabéns e agradeço, né, a preocupação, a gentileza, né, da colega Rayana, viu? Muito obrigado, senhores. Presidente, a minha conexão caiu exatamente quando o conselheiro Alberto estava falando, mas eu acompanhei quando ele falou alguma coisa parabenizando a Rayana, chefe de gabinete nossa lá, e de fato a Ray, como a gente conhece, ela está de parabéns pelo trabalho e empenho na frente do gabinete, do nosso gabinete. Obrigada pela informação, conselheiro Alberto, que Vossa Excelência traz, porque ela será útil para todos nós, né? Vamos fazer um link com o gabinete do conselheiro Rodrigo e, obtendo essas informações, vai nos ser muito útil e vai facilitar bastante o trabalho com relação à participação do conselheiro como membro do Ministério Público nos processos das nossas relatorias. Isso, parabenizo também a funcionária do gabinete do conselheiro. Então, eu gostaria também de fazer o registro que
O conselheiro Anselmo, presidente, não pôde participar em virtude de situações de saúde e nos fez o contato logo cedo, que faria o possível para estar presente, mas infelizmente não foi possível, e então por isso nós conduzimos a sessão. Muito obrigada a todos, declaro em nome de Deus encerrada a presente sessão, enquanto os convoco para a próxima no horário regimental. Está encerrada a sessão. Muito obrigada a todos. Boa tarde a todos, boa semana. Boa tarde, boa semana. Conselheiro